queria convidar você a meditar conosco no texto de 2 Coríntios, capítulo 9. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 a 8, inicialmente. Abra aí a sua Bíblia e acompanhe conosco a leitura do texto de 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 a 8. Diz o texto: lembrem-se, aquele que semeia pouco, pouco também colherá. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Meus amados irmãos, queria convidar você mais uma vez a orar comigo. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra, vivendo um tempo diferente, e mesmo distantes fisicamente uns dos outros, quando podemos usar os recursos tecnológicos, e hoje podemos cultuar o Teu nome, adorar a Tua presença, reconhecer a autoridade da Tua Palavra, e quando estamos diante do testemunho de um texto que, usado pelo Senhor, edificou a igreja de Corinto, trabalhou a igreja de Corinto, e fez com que a igreja de Corinto pudesse ser ajustada para viver uma vida conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Abra o coração da Tua igreja, que cada coração que seja ou que estiver sendo alcançado por esta palavra, seja transformado por ela. Rogamos, ó Deus, o entendimento, rogamos que a presença do Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente e que possamos sair aqui desse culto cheios da Tua verdade, transformados pelo poder da Tua palavra e que possamos cada vez mais, curados pelo Senhor, libertos pelo Senhor, vivermos a vida que o Senhor mesmo determinou para cada um de nós. Por isso, glorifico o Teu nome mais uma vez entre nós como igreja. É a oração que pedimos pelo nome de Jesus, e a igreja que crê e recebe, diga amém. Meus irmãos, eu queria pensar com vocês, nesse quarto domingo do novo ano, sobre o seguinte tema: Deus quer mais de você. Quantas vezes nós sempre focamos naquilo que nós precisamos fazer, há uma carência. Vamos trabalhar um pouco também sobre isso nesse tema, mas como nós temos vivido um tempo tão diferente do tempo que o nosso avô, bisavô, o tempo que os nossos pais, e até mesmo para alguns irmãos, esse seu tempo lá na adolescência, na juventude, tão diferente do atual tempo que vivemos. Uma vez conversando com um grande amigo missionário, o pastor Caleb Murabak, eu me lembro que uma das frases que esse missionário colocou, quando ele separou para cada amigo um imã de geladeira, e ali tinha uma mensagem. E naquela mensagem, o pastor Caleb Murabak dizia: esta é a minha geração e este será o meu desafio. Diante então da nossa geração e do nosso desafio, como anda a nossa fé? A fé é a palavra que sempre traz uma noção para o nosso coração, o quanto que nós estamos alinhados com Deus ou não. O quanto que a palavra de Deus ela tem nos ajudado a viver os confrontos do dia a dia. A dor, o sofrimento. Nunca se falou de morte, nunca se lidou com a morte como nós lidamos hoje. Nós temos irmãos que estão em luto, pessoas que perderam familiares por conta do Covid-19. Nós sabemos que as pessoas morrem por suicídio, morrem por causa do câncer, morrem por causa do aneurisma. As pessoas morrem por tantos tipos de doença, morrem por bala perdida, acidentes. Só pode morrer quem está vivo. Mas o fato é que vivemos um tempo onde
muito mais do que no passado, talvez, nós visualizemos mais esses bons e maus momentos. E quando nós olhamos para a vida da igreja, o que nós pensamos e avaliamos é que nunca se houve uma crise moral tão grande, uma crise espiritual tão grande, que não envolvesse a área social, política e econômica. E quando nós vamos lidar com a fé, quando nós vamos lidar com a vida com Deus, nós não podemos nos considerarmos pessoas à parte de toda essa realidade. Quando Jesus veio à Terra, muitos eram os desafios, porque não apenas na época de Jesus, mas ainda hoje, vivemos aquela realidade, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então o pecado está aí, mas a graça de Deus também está. E segundo grandes pesquisadores, há grandes realidades vividas pela igreja, mas de todas elas nós podemos separar pelo menos duas: a crise no compromisso e a crise na integridade da igreja. Quantas vezes vivemos situações que vemos a aliança e o compromisso com Deus ficando à parte. Pedro, por exemplo, vivendo tempos difíceis, e ele chega a dizer que muitas das coisas que Paulo, o apóstolo, escreve, como a carta de Coríntios e outras cartas, eram coisas difíceis de se entender. Mas uma coisa, Pedro estava em comum acordo com o apóstolo Paulo. E eu queria citar com você, nesse primeiro momento, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Olha o que diz o texto: lancem sobre ele, sobre Deus, todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. Parece um pouco contraditório, que Deus é esse que cuida de nós, e nós ainda assim, recebendo o cuidado dele, temos que lidar com a ansiedade. Percebe quantas vezes a nossa fé ela entra em confronto com algumas realidades? Mas olhando pela ótica bíblica, é exatamente por conta do pecado, da ansiedade, que Deus precisa cuidar de nós, que nós precisamos entender o nível do cuidado de Deus. Nós não podemos dizer apenas que toda ansiedade ela é resultado de um pecado, porque já se foi comprovado cientificamente que há distúrbios hormonais, químicos em nosso corpo que podem produzir ansiedade. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos, pelo menos, tentar discernir todas as coisas espiritualmente. E a ansiedade, ela permeia por esse âmbito do pecado. Mas Pedro diz: lancem sobre Deus as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vocês. Como lidar com essa realidade? Como entender que somos chamados a viver diante de tudo isso? Talvez você pegue um pouco a visão que foi dada a João. Olha comigo Apocalipse, capítulo 14, versículos 12 e 13. Diz o texto: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Meus amados irmãos, o que nós fazemos, o que nós vivemos é contabilizado por Deus. A nossa vida tem um início, meio e fim. João vai dizer que aqueles que morrem em Cristo descansaram das tuas obras. E quantas vezes nós vemos pessoas vivendo dizendo: eu amo a Deus, Jesus é tudo na minha vida, mas as pessoas estão tão distantes daquilo que a palavra diz. Não há mais esse comprometimento, a realidade da crise do compromisso, da aliança com Deus. E nós olhamos essa realidade e Jesus ele vai confrontar isso. Olhe comigo João capítulo 14, versículo 15. Queria que você lesse comigo João 14, 15, quando Jesus diz, olhe comigo, João 14, 15. Como dizem que me amam, se vocês não guardam os meus mandamentos? Jesus vai confrontar aqueles que se diziam discípulos de Jesus,
mas que no dia a dia o coração deles não estavam alinhados. Eles não estavam em sintonia com aquilo que a palavra de Deus diz. E às vezes nós lutamos aqui, lutamos ali, e parece que o que nós fazemos não muda nada. Se nós fazemos A, vai acontecer. Se fizermos B, vai acontecer também o que Deus quer. Mas a palavra de Deus diz que Deus não é assim que as coisas são tratadas. Aquilo que Deus nos chama a fazer, que nós fazemos, produz sim resultados. Um deles está em 1 Coríntios 15, 58, quando o apóstolo diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Há uma versão que diz: nunca lhe será inútil o trabalho vosso no Senhor. Portanto, o como estar diante de um mundo onde nós sabemos que há duas obras acontecendo: a obra de Deus e a obra do diabo. João, na primeira epístola, vai dizer: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo, olha isso, e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Uma versão que diz: o mundo jaz no maligno. Mas nós temos a mesma verdade. E quando a gente volta agora para 1 Coríntios 15, nós vamos ler o 57. O versículo 57 diz: mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de Jesus Cristo. Porque esse mesmo mundo que jaz o maligno foi o mundo que recebeu o amor de Deus por meio de Jesus. E quando nós nos deparamos diante dessas coisas, nós não podemos esquecer o que Paulo diz aos Efésios, que Deus faz convergir em Cristo todas as coisas. Ou seja, Ele se mantém no governo. Deus não quer que nós sejamos imparciais. Deus exige um compromisso, porque Ele mesmo é exemplo de compromisso. Olha o que Jesus nos ensina no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 23. Pois Jesus Cristo, Ele mesmo, não aceita parcialidade. Aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Pergunto, de que lado nós estamos? A igreja está do lado de Jesus. Você e eu precisamos tomar a decisão de servir a Deus de todo o coração. A vida cristã, ela implica tanto em compromisso, quanto em integridade. E quando isso não está alinhado com a palavra, a crise é instaurada na igreja. Olha o que o profeta Jeremias viveu em relação a isso. Jeremias capítulo 3, versículo 25, diz o texto: seja a vergonha a nossa cama e a desonra, o nosso cobertor. Pecamos contra o Senhor, o nosso Deus, tanto nós como nossos antepassados, desde a nossa juventude até o dia de hoje, e não temos obedecido ao Senhor, nosso Deus. Meus amados irmãos, este é um novo ano, e esta precisa ser uma nova história. Olhar para a temática Deus quer mais de você, analisando a crise ou a possível crise no nosso compromisso com Deus, ou na nossa integridade diante de Deus, nós precisamos entender que Deus nos chama para uma nova história. Quando olhamos a realidade da palavra e o confronto que ela nos traz, nós precisamos estar reavaliando o nosso coração dia após dia. Um dos grandes pintores da cristandade, chamado Rafael, ao desenhar suas artes religiosas, certa vez foi criticado pelo Vaticano, porque ao pintar o rosto do apóstolo Paulo, o rosto do apóstolo estava avermelhado. E perguntaram para ele, por que o único rosto mais corado, mais avermelhado, é o rosto do apóstolo Paulo? E aquele pintor então vira para a liderança do Vaticano e diz: porque ele tem vergonha
da igreja de Jesus Cristo hoje. Ele estava fazendo uma sátira e fazendo a igreja refletir sobre a diferença do testemunho daqueles que estão alinhados com a palavra, se humilhando, como diz Tiago, humilhai-vos diante da potente mão de Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Este pintor estava fazendo com que nós pudéssemos ver a nossa história com Deus, como nós temos vivido a vida que o Senhor tem para nós, sabedores de que há um tempo de nascer e há tempo de morrer, há tempo de plantar, mas há tempo de colher, porque sabemos pela palavra que há propósito de Deus para tudo o que há em cima no céu e para tudo o que há aqui embaixo na terra. Portanto, na minha peregrinação terrena, na sua peregrinação terrena, eu queria que você pudesse caminhar comigo nestas 4 verdades. Deus requer mais de mim, Deus requer mais de você. E eu queria destacar aqui exatamente o texto base da nossa meditação. Nós lemos 2 Coríntios, capítulo 9, e se você observar do versículo 1, o capítulo 9 todo, o capítulo 8 também fala sobre a demanda da oferta, a demanda da generosidade, da contribuição, do cuidado com os mais carentes, da manutenção da obra de Deus na igreja. Paulo está falando aqui sobre a generosidade da oferta, sobre essa realidade que a igreja tinha, da entrega do dízimo, da entrega da oferta, porque todo o sustento da igreja sempre foi gerado pela própria igreja. Deus, convencendo os homens para fazerem a sua obra, trabalhava essa questão. Mas eu quero chamar a sua atenção especificamente no versículo 8, para que nós pudéssemos entender, se fôssemos de forma bem resumida, aquele grande pensamento que hora ou outra eu compartilho com você, que é a ideia de que ninguém pode dar o que não tem. E a igreja estava dando o que ela tinha, porque alguém estava alimentando ela, alguém estava fornecendo recurso. E quando nós olhamos o versículo 8 de 2 Coríntios 9, diz o texto: e Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas e em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em boa obra. Eu queria pelo menos caminhar com você por 4 verdades. Na temática, Deus quer mais de você. Primeira coisa que eu aprendo aqui como verdade de Deus para nós, é que Deus quer muito mais de mim, de que eu dependa dEle, do seu poder e de sua graça. A 2 Coríntios capítulo 9, a parte A, a primeira frase diz: Ele é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada. Então a primeira verdade, ei, receba esse alerta, dependa do poder e da graça de Deus. Como é que você mede isso? Como que você pode avaliar o poder de Deus chegando na minha vida, na sua vida, como resultado da graça de Deus? Será que é muito difícil visualizarmos isso hoje em nossa vida, no nosso país, no mundo e principalmente na vida da igreja? Será que nós temos caminhado por esta verdade? Deus é poderoso. Nós abrimos o culto hoje com 2 Timóteo 1, 6 a 12, e lá no versículo 12, Paulo diz a Timóteo: eu estou convencido, porque eu tenho crido. Paulo é alguém que vai trabalhar a temática da consolidação da fé, do fundamento da fé. A fé não é algo que Deus traz como regra para mim. A fé é um dom de Deus. A fé é fruto do Espírito Santo. A fé é aquilo que me alimenta para que quando meu coração se desvie e eu começo a andar no caminho das trevas, da dúvida, do medo, da insegurança, da covardia, da ansiedade, existe alguém que habitando em mim, que tem compromisso comigo, que é muito mais poderoso do que eu, que me lembra a palavra de poder para que eu possa vencer aquele pecado que me acorrentando, me aprisiona naquilo que eu chamo redemoinho na alma.
E eu começo a olhar apenas para dentro de mim mesmo, como se o mundo virasse em torno de mim, como se eu fosse o mais pobre coitado de todos. E que Deus está fazendo tudo para todos, menos para mim. Olha comigo que está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. 1 Coríntios 3, 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. Meus amados irmãos, quantas vezes me parece que nós esquecemos essa categoria que Deus nos coloca, que nós somos cooperadores, a obra é dele, mas Ele, por pura graça, por pura misericórdia, nos chama como igreja para que tenhamos comunhão uns com os outros, para que cresçamos uns com os outros, mas é na igreja também que se faz todo o serviço de amparo ao pecador, que ainda não reconhece em Cristo Jesus o nosso bom e amado Senhor, que nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz, que nos amou antes que nós pudéssemos amá-lo, que cuidou de nós em todo o tempo, guardando-nos de todo mal. E às vezes, a fé, ela serve exatamente para nos nivelar com essa verdade de que Deus tem capacitado a igreja, de que Deus tem gerido a igreja, de que Deus permanece no governo da igreja, de que a nossa fraqueza, ela não sinaliza fraqueza de Deus de forma alguma. Isso é só para nós sabermos o quanto que nós carecemos desta verdade. O poder para realizar o que precisamos vem de Deus. Ah, meus amados irmãos, sonho em poder ver cada vez mais no coração de tantos irmãos, talvez um cântico exortativo, como é o canto de Salmos, no capítulo 20, versículo 7, quando o texto diz: uns confiam em carro, outros confiam em cavalos, mas nós confiaremos no Senhor. Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, versículo 13, vamos ler? Filipenses 2, 13. Esse é um texto que você deveria gravar, marcar na sua Bíblia, ou ler ele toda semana. Filipenses 2, 13, diz o texto: porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Ah, meus amados irmãos, você tem sido uma pessoa boa, você tem sido generosa, há alguém por detrás. O Espírito de Deus capacitando para que a gente possa permanecer nessa alavanca do céu, nessa obra do céu aqui na terra, sendo operado por essa graça. Agora, nós lemos 1 Coríntios 3, 9, que diz que somos cooperadores de Deus. Agora, vamos ler 3 versículos antes. 1 Coríntios 3, 5. 1 Coríntios 3, 5 a 8. Diz: quem é Apolo? Quem é Paulo? São servos, por meio de quem vocês creram. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus quem dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Olha, meus amados irmãos, não é quem planta, não é quem rega, mas primeiro é Deus, que revela o seu poder em nós. Então, quando o texto diz: aquele que planta, colhe, o que semeia pouco, pouco também ceifará, o que semeia em abundância também ceifará, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração.
Aí ele encerra, olha, mas ele quem? Deus é poderoso. Nós precisamos depender mais do poder de Deus e clamar para que de fato nós possamos ver portas que estão abertas sendo fechadas, portas que estão fechadas sendo abertas, que nós possamos ver cada vez mais Deus ainda hoje, porque sabemos que ainda hoje Deus está salvando aquele que está perdido, Deus está libertando aquele que está oprimido, Deus está curando aquele que está doente. Sabe por quê? Porque Ele tem poder para fazer muito mais além do que pedimos e do que pensamos. Ou seja, Deus está fazendo, você não está pedindo, eu não estou pedindo, você não está pensando, Deus não está pensando, mas Ele está fazendo. Por quê? Porque Ele é poderoso para fazer isso. E eu confesso que às vezes eu tenho vivido o drama de enfrentar a barreira da incredulidade, de ver esse poder de Deus na minha vida dia após dia, no sustento da minha casa, no sustento da minha vida. Vou pagar a faculdade do meu filho, as contas vão bater, não vou perder o emprego, não vai acontecer isso. E as pessoas vão vivendo, e o medo vai chegando. Mas nós nos deparamos com esse texto, que fala de uma igreja generosa, de uma igreja que estava aprendendo a contribuir, mas que precisava saber quem que era a fonte, quem é aquele que detém o poder para fazer a máquina girar, para fazer as coisas acontecerem a seu tempo. Então a primeira verdade, Deus quer mais de você é, dependa do poder e da graça de Deus. Nós somos chamados a viver assim. Segunda verdade, dependa do poder e da graça, é a primeira. Segundo, tenha uma vida íntegra. Olha o que está escrito na parte B de 2 Coríntios 9. Deus é poderoso para fazer com que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas. Deus não te quer pela metade. A nossa vida, ela é uma vida integral diante de Deus. Deus nos conhece por inteiro. E Ele provê recurso para que em todas as coisas. Quantas vezes a área física, emocional, pode talvez misturar, econômica, social, espiritual, Deus está presente, no sentido de poder em cada fase dessa que nós delineamos, ou nos colocamos diante do Senhor. A grande questão é o que você tem feito em relação a isso. O que você tem exposto a sua mente e o seu coração. O que você está assistindo de programa de televisão. As suas visitações em sites de internet. As publicações. Você tem zelo com o testemunho da aparência, daquilo com que você fala, da roupa que você veste, com o conteúdo da sua conversa. O Deus que diz, ei, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. É o mesmo Deus que diz, não apagueis o Espírito Santo de Deus. E aí nós olhamos para essa realidade e somos confrontados com a ideia da integridade e do compromisso. Como que anda a nossa integridade diante desse Deus tão genuíno e tão verdadeiro? Olha o que Jesus nos ensina. Quero ler com você Lucas. Lucas capítulo 16, versículos 10 a 13, diz o texto. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a riqueza. A palavra de Deus diz que o nosso coração irá estar, ou sempre estará, aonde estiver o nosso tesouro, aquilo que tem maior valor. Mas é a própria palavra que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você tem sido um dizimista fiel, você é o ofertante, você entende que a sua vida financeira
também está nas mãos de Deus. Leia 2 Coríntios 8, leia 2 Coríntios 9, falando da generosidade da igreja. Só que quando nós olhamos aqui, o dinheiro é apenas uma parte de uma verdade, de um coração que precisa ser fiel em todas as promessas. Jesus ele vai questionar os fariseus, falando: vocês são dizimistas, que bacana, dizimam do cominho, dizimam das ervas, mas vocês visitam os pobres, são generosos, você tem orado pelo seu vizinho, você tem clamado pela libertação das pessoas, você tem anunciado que só há salvação em Cristo, que aquele que morre sem Jesus vai para o inferno, porque só há um caminho que leva a Deus, e esse caminho é Jesus Cristo. Atos capítulo 4, versículo 12, porquanto há um só nome em cima no céu, um só nome embaixo na terra, pelo qual importa que sejamos salvos, Jesus Cristo. 1 Timóteo 2,5, porquanto há um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aquele que crê será salvo, o que não crê será condenado. Esta é a mensagem, este é o nosso chamado. J.C. Chesterton diz que só há duas maneiras de você conseguir o suficiente. Uma é você continuar a acumular mais e mais. A outra é você desejar menos. Mas Agostinho de Hipona vai confritar mais essa ideia de integridade, para que a gente possa medir o nosso coração e não apenas o coração do outro. Sobre o quanto que nós amamos o dinheiro ou não, sobre o quanto que nós estamos andando pelo caminho da luxúria, vivendo num padrão ou num patamar mais alto do que eu posso estar, ou por um outro lado, um outro extremo, que é o padrão da avareza, onde querem reter tudo porque achando que segurando alguma coisa, amanhã não faltará na sua casa. E Agostinho de Hipona, no seu livro Confissões, ele diz que toda fartura que não seja o seu Deus é pobreza para mim. Pense nisso. Caráter e carisma precisam andar juntos. Seja um crente integral, um cristão genuíno, que busque fidelidade em tudo, se arrependendo dos seus pecados, confessando o seu coração, e saindo daquela libertinagem dita pelo profeta Isaías no capítulo 29, versículo 13, e repetida por Jesus em Mateus capítulo 15, versículo 18, quando o texto diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ah, meus amados irmãos, Deus quer mais de mim, Deus quer mais de você. Então, primeira verdade, dependa mais do poder e da graça de Deus. Segundo, tenha uma vida íntegra diante do Senhor. Agora, a terceira verdade que eu quero dividir com os irmãos. Olha aí, 2 Coríntios 9, 8. Ele é poderoso para fazer transbordar com toda a sua graça, diz o texto. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, e agora em todo tempo, dedique mais tempo a Deus. Há um tempo atrás nós falávamos sobre o TSD, o tempo a sós com Deus. Isso gerou depois na frente um livro, tem um filme, que diz, no seu lugar, o que faria Jesus? Nós somos chamados a todo tempo a estarmos diante de uma vida com Deus. E como ter essa vida com Deus se nós estamos diante da palavra e da realidade que a palavra nos garante que a igreja tem quando ela está alinhada com as verdades de Deus? Deus nos diz que na semana ímpar ou na semana par, Deus nos diz que num dia sim, um dia não, mas nós somos convocados a todo momento. A fidelidade ela não pode ser temporária ou esporádica. Deus nos chama a utilizar melhor o nosso tempo, porque o tempo que temos é dele, foi ele que nos deu. Só que às vezes o diabo parece que rouba de nós algumas verdades de Deus. Você já ouviu uma pessoa falar assim: ah, pastor, eu tenho ficado tão desanimado,
e eu estou sem fé. Eu perdi a fé. Não tenho mais fé. Como olhar essa questão e não pensar no que Deus pensa para esta palavra ou para esta reflexão? Veja comigo, por exemplo, o que Deus pensa sobre isso. Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos 12, 3. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Ei, cuidado com o que você está pensando de você mesmo. Nós não somos chamados para ter liberalidade no pensar, quando a liberalidade do meu pensar confronta o que Deus pensa sobre o que eu penso. Você sabia que Deus se importa com o que você pensa? Deus não se importa com aquilo que você faz apenas, ou com o que você fala apenas. Ele se importa com o que você fala, Ele se importa com o que você faz, mas Ele se importa com o que você pensa. Vamos parar aqui, eu vou voltar no texto. Nós vamos voltar para o texto. Mas lembra de Filipenses 4, versículo 8? Ah, meus irmãos, eu queria desafiar você a gravar também esse texto. Porque Filipenses 4, 8, não está nem aqui no script aqui. Diz o seguinte: finalmente, pois, irmãos, seja isso que ocupe a tua mente. Aí vem 8 virtudes. Tudo que é bom, justo, verdadeiro, amável, respeitável, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Deus, sabendo que o nosso pensamento nem sempre teria boas coisas, Ele já faz um padrão para a nossa mente. Para que você olhe para a sua mente e veja o quanto que ela está fora do padrão de Deus, e busque em Deus, para que a sua mente seja padronizada. Por isso, voltando ao texto de Romanos 12, ele diz: não pense nada além de você do que convém. Agora a última frase do versículo 3 de Romanos 12, diz o texto: pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Olha, meus amados irmãos, até hoje, enquanto Jesus não voltar, Deus tem repartido uma medida de fé, porque Ele tem levantado fiéis testemunhas, como está em Atos 1:8, eis que pregarão o meu evangelho e ser-me-ão testemunhas. E nós sabemos que a fé vem pela pregação do evangelho, a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra. E Deus tem gerado fé para que a gente possa produzir o que Deus deseja que nós produzimos. O que você tem produzido? É de fato o que o reino de Deus deseja que você produza? Vamos ver Filipenses capítulo 2, versículo 12. Olha Filipenses 2, 12. Filipenses 2, 12. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Você tem desenvolvido a sua salvação? Porque a salvação é por meio da fé. Salvação desenvolvida é fé ampliada na palavra, meu coração exposto pela palavra, confrontado pela palavra, experimentado pela palavra a todo tempo. Então Deus quer mais de mim para que eu dependa do seu poder e graça, para que eu tenha uma vida íntegra, mas também para que eu possa dedicar mais tempo. Eu sou chamado a ter uma vida desenvolvida. Paulo diz isso aos Efésios capítulo 2, versículo 10. Vós foste feitos para fazer boas obras. Deus deseja que a sua igreja produza. O que você faz na igreja? O que você faz em casa? Quanto tempo você reserva para ler a Bíblia?
Quanto tempo você tem reservado para o seu tempo de oração? Calvino chega a dizer que se nós somos fracos, aliás, não foi Calvino, isso foi Spurgeon. Spurgeon chega a dizer que se nós somos fracos na devocional com Deus, nós seremos fracos para tudo. Ou seja, assim como eu tenho necessidade de comer, tomar um café, um pão, comer uma boa refeição, eu tenho necessidade do pão vivo que desceu do céu, dessa palavra que nos alimenta, para que uma vez fortalecidos por ela, eu possa medir o meu tempo, como o salmista diz: Senhor, ensina-me a contar o meu tempo, para que alcance um coração sábio, vivendo sobre a sabedoria e a autoridade de Deus. E a última verdade: Deus requer mais de você, Deus requer mais de mim, porque eu preciso depender do seu poder e graça, porque eu preciso ter uma vida íntegra, porque eu preciso dedicar mais tempo com Deus, eu preciso ter essa disciplina, mas eu preciso também me preparar para viver abundantemente. Isso talvez surja um pouco de ruído, porque parece que a vida cristã é só sofrimento. Quem tem Cristo tem que sofrer. Ou alguns acreditam o contrário: se você tem Cristo, não vai sofrer. Dois extremos. Dois conceitos que não têm parâmetro bíblico. O parâmetro bíblico é que nós vivemos abundantemente, com sofrimento ou não. Deus é pleno, é grande e é poderoso. E o texto diz, olhe comigo, 2 Coríntios capítulo 9, ele diz: olha, Deus é poderoso para fazer com que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas e em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transborde em toda boa obra. Em todo tempo, tendo tudo o que é necessário. Necessidade é diferente de vaidade. Você não vai ter tudo o que pede, mas temos a promessa que teremos tudo o que precisamos, para que o reino de Deus se mantenha operante, para que o nome de Deus seja glorificado, tendo tudo o que é necessário. Você tem desenvolvido um coração grato a Deus? Você é grato pelo maior presente que Deus te deu, que é a salvação em Cristo Jesus? Você se arrepende dos seus pecados, clama e é alcançado pela misericórdia. Jesus sela você pelo Espírito Santo, perdoa os seus pecados e te garante vida eterna. João 5:24, disse Jesus: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em juízo, mas passará da morte para a vida. Maior presente, ninguém pode te dar, só Deus, por meio de Jesus, vida eterna. A nossa vida jamais se desligará de Deus, porque Ele é fiel, e é pela fidelidade dEle que nós seremos recompensados. Já dizia isso em Isaías, capítulo 61, versículo 8. Como que anda a sua despensa espiritual? Como que você se depara com a realidade, mesmo diante de uma pandemia do Covid-19, da parábola do bom pastor, que diz que Jesus é a porta das ovelhas, que diz que o pastor dá a vida pelas suas ovelhas, que diz que Jesus não perdeu nenhuma daquelas ovelhas que lhe foram confiadas, e que diz que enquanto Satanás veio roubar, matar e destruir, Jesus trouxe vida e vida em abundância. Então Deus requer mais de nós, porque Ele deseja que nós dependamos dEle e tenhamos essa ideia cada dia mais de depender do poder e graça, de ter uma vida íntegra, de dedicar mais tempo a Deus, porque Deus quer que nós vivamos plenamente nele. Meus irmãos, eu queria que você pudesse guardar esse conselho. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude.
Meus irmãos, escreve isso num papel e põe na sua carteira. Põe no para-brisa do seu carro ou no painel do carro. Põe isso no lugar onde você vai acordar todo dia e vai ouvir essa palavra. 2 Pedro 1,3. Seu divino poder deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Eu queria concluir o culto dessa noite, o quarto culto desse novo ano, dizendo que Deus quer mais de você, porque Ele deseja que você dependa do seu poder e graça, que você tenha uma vida íntegra, que você dedique mais tempo a Deus, mas também que você viva uma vida plena e abundante diante da sua palavra. O padrão de Deus para a vida cristã, ele é mais alto do que qualquer homem pode programar. Por isso que o padrão é dele, não nosso. Mas Ele concede a nós, por meio do Espírito Santo, quando nos revela a sua boa, perfeita e agradável vontade.